Põe a mão no teu coração. Põe a mão no teu coração e fecha os teus olhos. Eu quero te dar uma boa notícia nessa noite, com os teus olhos fechados. A Bíblia diz que nós somos anunciadores de boas novas. E eu quero te dar uma notícia. Jesus está voltando. E Ele é tão fiel. Ele é tão justo. Ele é tão maravilhoso, que Ele não se esqueceu de você. Ele está preparando você para o grande dia, para o arrebatamento. Ele está preparando a igreja, santificando a igreja, purificando a igreja, para que você possa participar desse grande dia. E a notícia que eu te dou ainda nesta noite, mais uma vez, é que Ele não se esqueceu de você. Pai, no nome de Jesus, eu quero apresentar essa igreja gloriosa, triunfante, vencedora. Essa igreja amada, escolhida, essa igreja que é para o Senhor um projeto que já deu certo. O diabo é que diz muitas vezes que é um projeto frustrado. Muitas vezes o diabo, o Senhor, tenta nos enganar, Senhor. Muitas vezes com desistência, com desânimo, com palavras persuasivas e mentirosas. Mas a sua palavra diz que nós somos propriedade exclusiva do Senhor. Somos uma nação separada, santa, os eleitos de Deus, que fomos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, e somos aqueles que pertencemos à nova aliança, aliança de paz, aliança de amor, aliança de fidelidade. Quando o Senhor diz que deixou o Espírito Santo como penhor, como garantia, para que fôssemos, ó Deus, salvos, para que fôssemos, ó Deus, participantes de toda a bem-aventurança do Senhor. Por isso, ó Deus, eu quero abençoar esse povo que aqui chegou. Eu quero liberar esse povo nesta noite, para que possa ouvir a sua palavra, para que possa se alimentar desse pão que desce do céu, para sair daqui nesta noite completamente transformado, completamente abençoado, como filhos de Deus amados, não rejeitados, não humilhados, mas como filhos vencedores, como filhos fortes na palavra, vivendo o poder de Deus, vivendo a transformação da sua palavra. Por isso, ó Deus, eu libero dos céus uma unção que vem, uma unção que desata, uma unção que quebra os grilhões, uma unção, meu Pai querido, que leva os teus filhos a viverem os teus sonhos. Eu profetizo nesta noite, como boca de Deus nesta hora, para que este lugar seja visitado nesta noite, ó Deus, por anjos ministradores, que haja cura, que haja libertação, que haja rompimento nesta noite, ouvidos preparados para ouvir a sua palavra e saírem daqui nesta noite, oh, cheios do teu Espírito Santo, que este é o propósito de nós, os teus filhos, viverem cheios de amor, cheios de poder, cheios de unção e de graça. Você pode aplaudir a Jesus? Aleluia. Glória a Deus. Amém? Ainda de pé. Pastora chata. Escuta aqui. Com esses olhos lindos, curados, restaurados que você tem, você vai olhar para a pessoa que está do seu lado e vai dizer assim para ela, olha para ela e diz para ela assim: da onde vem tanta beleza? Amém, queridos? Agora sim você pode sentar. Alguém ficou sem ouvir isso? É uma maldade. Glória a Deus. Amém, queridos? Amém, amém? Lucas capítulo 10, versículo 38. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 38. Isso, Ana. Eu ia pedir minha água agora. Se você quiser me servir, você só me traz mais 11. Tá bom? Vamos lá então. Lucas 10, 38. Olha aqui para mim antes de nós lermos a palavra.
eu quero repartir esse pão com vocês nesta noite, amém? Deus me deu isso aqui há 2 semanas atrás. Eu acordei com essa palavra no meu coração. Eu já passei para as minhas discípulas, para as minhas filhas, no discipulado. Fiz um café da tarde com elas em casa, foi muito bom, e a gente trabalhou novamente essa palavra, e o Senhor continua falando no meu coração sobre esta palavra, e eu queria repartir esse pão com vocês nesta noite, amém, queridos? Eu quero falar sobre o valor que Jesus dá para o discipulado. Muitos não têm entendido, dizem que a gente só fala em MDA, não é nada disso, querido. O MDA, ele é só mais uma das estratégias poderosas de Jesus em amor para cuidar de nós, amém? Não é nada de se espantar, nada de ficar enfurecido, nada de trazer confusão. O diabo é que não gosta. O diabo, tudo que Jesus dá para nós a nível de algo novo, o diabo fica preocupado, porque ele sabe que Jesus tem razão em tudo, amém, queridos? Então o discipulado, ele é algo que veio acrescentar as nossas vidas, veio trazer um cuidado especial, um a um cuidando de um. Talvez você ainda não tenha o seu discipulador, mas vai chegar até você. Isso é um projeto, não é algo tão simples, mas vai acontecer. Eu creio nisso em nome de Jesus. Você crê também? Amém. Então vamos lá, versículo 38. Nós vamos falar de Marta e Maria. Indo eles, Jesus e os seus discípulos, indo eles no caminho, andando pelo caminho, e pelo jeito esse caminho não era tão pouco, né? Porque tudo que eles faziam naquela época, a distância sempre era um pouco grande. Indo eles no caminho, eles entrou numa aldeia, e uma certa mulher, por nome, completa para mim, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Novamente, olha para mim. Tem coisa mais gostosa quando uma pessoa recebe Jesus? Não tem, tem? A gente faz muito cultos na igreja, de celebração, de avivamento, a gente de terça-feira, e a gente fica naquela expectativa de alguém vir à frente e receber Jesus. Quando se faz o apelo e vem aquelas pessoas para frente, não dá uma alegria muito grande no coração da gente? Quando você descobre que lá na sua rua, alguém recebeu Jesus, aquela pessoa que você nunca nem sequer imaginava, não tinha nem muito contato com ela, de repente ela passa na rua, ela fala para você assim: a paz do Senhor. Agora eu também sou uma cristã. Você logo pensa: puxa vida, que alegria, aquela pessoa recebeu Jesus. Quantas pessoas nós vimos receber Jesus ao longo do tempo que nós estamos na casa do Senhor? Só na visão celular, só da igreja ali, que os irmãos que estão com a gente há um tempo, da igreja do lado de lá, para a mudança do lado de cá, 2.500 pessoas, isso contadas no papel, por fotos, por registro de encontros com Deus. Nós vimos 2.500 pessoas receberem Jesus no seu coração. Elas vinham aqui na frente, elas testemunhavam do amor de Deus com toda alegria. Elas haviam recebido Jesus nos seus corações. E isso trazia para nós uma alegria tremenda. Porque, irmãos, é muito bom quando uma pessoa recebe Jesus. Cria-se no nosso coração uma expectativa muito grande de que a sua vida vai ser transformada, de que a sua família vai ser transformada, de que o seu bairro vai ser transformado. Ela vai ser um testemunho poderoso, ela vai andar com Jesus, ela vai ser tabernáculo de Jesus, ela vai ser um instrumento de poder na mão de Deus. Isso nos traz um contentamento, uma alegria que vem de Deus. Isso é muito bom. E eu vejo Marta aqui. A Bíblia diz que Jesus, com os seus 12 discípulos, caminhando, entrou numa aldeia, e de repente, uma mulher chamada Marta recebe o Senhor Jesus. Que alegria! Talvez as vizinhas, que já tinham talvez conhecimento de Jesus, já sabia que Jesus era o Messias, que alegria! Puxa vida, olha lá, Marta abriu as suas portas para Jesus. Que coisa boa! Mas vamos continuar. Versículo 39. Tinha esta mulher chamada Marta uma irmã que se chamava Maria, a qual ela assentou-se aos pés de Jesus e ouviu a sua palavra. Olha aqui para mim. Quando Marta, ainda não cheguei, só li sobre Maria, estou em Marta ainda. Quando Marta recebeu Jesus, se coloca no lugar de Marta.
Vamos tentar agora viajar um pouco aqui na história. Vamos nos colocar no lugar dessa mulher. Jesus com os seus discípulos, quantos eram? 12. 13 com Jesus. Jesus ali com os seus discípulos, caminhando já, a gente não tem noção de tempo aqui, mas chegaram a uma aldeia, estavam caminhando, se estava sol, se estava frio, se estava chovendo, a gente não sabe. Mas enfim, eles estavam caminhando, chegou numa aldeia, que delícia, alguém recebeu. E quando alguém recebe Jesus, já recebe uma leva de gente junto, viu, irmãos? Quando a gente aceita Jesus, é tão interessante, que quando você recebe Jesus, você já recebe os discípulos de Jesus também. É crente que não para mais, viu? É uma coisa muito chique, a sua família é assim, ó, cresce de uma vez, assim, rapidinho. E aqui, quando aquela Marta recebeu Jesus, ela já recebeu com os discípulos, com os 12, já estava com Jesus. Agora presta atenção comigo, olha aqui. Marta recebeu, olhou para aqueles 12 homens, devia ter magrinho, devia ter gordinho, devia ter tudo ali no meio daqueles 12. Você acha que Marta não pensou que ele estava com fome? O que a gente faz quando a gente recebe uma visita em casa? A gente não logo vai preparar a mesa? A gente logo não vai servir um café? A gente não logo vai pensar em alimentar, principalmente aqueles homens que estavam andando? E olha, o melhor de tudo, ela não estava recebendo o presidente da república. Ela não estava recebendo um ídolo, Luan Santana. Ela não estava recebendo uma Xuxa Meneghel. Ela estava recebendo o autor da vida, o Filho de Deus, aquele que é Senhor. Automaticamente Marta ali, ela falou, puxa vida, de todas as minhas vizinhas, de todo o meu bairro, eu recebi esse homem, que honra. Traz um pouco de status, né? Porque as vizinhas podiam dizer assim, ó, ele entrou lá, ela recebeu ele, olha onde ele está, dentro da casa de Marta, queria dar comentário a semana inteira. Aí Marta logo pensou, puxa vida, o mestre Jesus entrou, eu recebi, mas ele entrou na minha casa. Quer saber? Vou preparar uma mesa de excelência para ele. Irmãos, é para 13 pessoas. Fazer bolo para um casal é fácil. Você ir na padaria e buscar pãezinhos para um casal, 2 casal é simples. Mas servir 13 pessoas, e se é do estilo do nosso querido irmão Patovi da Rede Branca, você tem que comprar uns pãezinhos a mais e aumentar a forma para fazer o bolo. Entendeu? Te amo, viu, Anderson? Eram 13 homens. Você imagina, de repente, o seu armário, ela tinha que catar, ela tinha que ser criativa, ela tinha que ser rápida, ela tinha que ser, sabe, uma mulher muito, muito sábia para poder alimentar aqueles homens todos. Mas para ela, irmão, estava sendo um momento de honra, para ela estava sendo um momento de alegria, que oportunidade estava tendo Marta de poder fazer aquilo. E eu não vejo assim, sabe, nada de errado em ver Marta tendo aquela atitude, mas eu vejo 2 mulheres aqui com 2 atitudes diferentes, e eu vejo a resposta de Jesus para as 2 atitudes desta mulher. Marta, num ponto de vista humano, fazendo o que é certo, recebeu Jesus, teve a noção, teve a sensibilidade de servir Jesus, de fazer algo para matar talvez a fome daqueles homens, né? Com toda a dedicação ela foi e fez aquilo. Mas vamos ver uma outra atitude? Eu li para vocês 39, tinha esta Marta, que estava fazendo de tudo para servir Jesus, também uma irmã chamada Maria, a qual ela sentou-se aos pés de Jesus e fez o quê? Oh, gente, olha aqui para mim, por favor. Talvez você pode ter um outro raciocínio aí, talvez o Espírito Santo esteja falando com você diferente. Olha aqui, você imagina a Marta tentando servir Jesus da melhor forma possível com 13 homens? Claudete? Nós que somos dona de casa, é brincadeira? Aí aquela Marta vê a reação da sua irmã. Marta fazendo de tudo para honrar o mestre.
Marta fazendo de tudo, sabe? É bolo, é pão, é café, é chá, é leite, é uma coisa e outra. Ela ali na cozinha ralando para servir aqueles meninos, querendo honrar aqueles meninos, querendo fazer algo para aquele povo. Aí ela olha do lado, folgada. Essa minha irmã tremenda de uma folgada. Ela sentou. Você conhece gente assim? Você conhece gente assim? Hã? Folgada. A outra ralando para servir Jesus, para honrar Jesus. Era Jesus, irmã. Você repita comigo, Jesus. A outra vai e senta. Você já pensou? Olhando para a atitude de Marta, não é uma atitude honrosa? Não é uma atitude digna de uma mulher de sensibilidade, de uma mulher educada, de uma mulher que sabe recepcionar, de uma mulher que se preocupa com o próximo? Eu olho para Marta e eu falo, puxa vida, que mulher, entendeu? Aí você olha para Maria, numa situação daquela, você fala assim, puxa vida, que vontade de enforcar na hora. Você é cheia de serviço, cheia de afazeres, cheia de vontade de honrar. Aí você olha do lado, uma tremenda de uma folgada. Jesus entra, ela vai e senta. Irmão, dá raiva ou não dá? Dá ou não dá, irmãos? Dá. Deixa indignação na gente ou não deixa? Deixa. Maria estava errada? Olha, no ponto de vista humano, veja o 40. Marta, porém andava, ocupada com muitos serviços. 13 homens para dar o que comer. Marta, porém, andava ocupada com muitos serviços. E aproximando-se disse, Senhor, não te importas de que a minha irmã Maria me deixa servir só? Dize-lhe que me ajude. Irmãos, sabe qual é o nosso grande problema? É que quando nós recebemos Jesus, olha para mim agora, por favor. Esquece tudo que você está fazendo aí. O nosso grande problema é que quando nós recebemos Jesus, há uma alegria tão grande no coração, que a primeira coisa que a gente quer é fazer. Quero cuidar das crianças, eu quero isso, eu quero célula, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo. Está errado? Não. Só que nós precisamos prestar atenção no discipulado. Eu vou te mostrar. Marta, aparentemente, eu me apaixonei pela sua atitude, porque ela quis servir, ela quis fazer. E você vai ver aqui que o fazer antes do ser, antes de ser trabalhada por Jesus, antes de ser, sabe, ali trabalhado por Jesus, traz muitos problemas, traz muitas consequências. Sabe qual é uma delas? Preocupação e ansiedade. Marta, era muito bonito ver ela querer fazer tudo, mas ela já estava estafada, ela estava já carregada, ela estava cheia já de compromissos, de preocupações. Ela já desenvolvia na sua vida uma ansiedade que é o mal do nosso século. A tal da ansiedade, irmãos, causa diabetes. Eu vi isso essa semana. Eu estou com meu pai em casa, diabético, e eu estou buscando tudo quanto é tipo de informação para poder servir ele melhor, poder preparar uma comida decente para ele, porque segunda com 600 de diabetes, terça 570, e a diabetes está difícil com insulina abaixar. E estudando sobre, eu fui descobrir que a ansiedade é uma das causas da diabetes. Aí você vai ver o número de diabéticos que tem no nosso Brasil, é absurdo. E aqui eu vejo Marta, que coisa linda, ela recebeu Jesus no seu coração, assim como muitas pessoas recebem Jesus. Mas a ansiedade e a preocupação ainda continuam um mal na sua vida.
E Jesus, quando Ele vem até nós, e nós abrimos o nosso coração para receber, nós precisamos ter a atitude de Maria. São duas atitudes. Porque quando eu vejo Marta aqui, ali querendo servir, chega em Jesus e fala assim: Jesus, o senhor não está vendo que eu estou tão cheia de serviço? Sabe, eu quero uma mesa bonita, eu quero pôr as xícaras na mesa, eu quero poder servir vocês com honra, com dignidade, eu quero fazer o melhor para o Senhor e para os seus discípulos. Mas Jesus, dá uma olhada nessa minha irmã folgada, essa encrenca dessa Maria, dá uma olhada para o senhor ver. O senhor não pode intervir e pedir para ela me ajudar? Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Que dentro da casa, dentro da família, havia conflitos familiares. Marta não ia conseguir falar assim: Maria, vem me ajudar. Sabe por quê? As duas ali já tinham problemas. Foi por isso que ela pôs Jesus no meio. Ela chegou em Jesus e falou assim: Jesus, o senhor não pode dar um jeito na minha irmã para mim? Foi exatamente isso que ela falou, porque a Maria não me ouve mais não. Eu não sei se ela era mais velha, era mais nova, eu não sei. Eu sei que entre elas não havia concordância. Maria já não estava nem aí mais com o que Marta falava. Olha aqui para mim, porque toda pessoa que vive um excesso de preocupação e um excesso de ansiedade, ela não é muito ouvida pelas pessoas não, porque ela sempre vive alterada. Concorda comigo? Sim ou não? Sempre vive alterada. Então o que Marta fez? Colocou Jesus como intercessor. Recebeu Jesus e pôs Jesus para receber um problema, que creio eu que esse problema quem tinha que resolver era ela. E Jesus vai ensinar ela como resolver esse problema. Ela pede para Jesus, ela põe Jesus no meio da família dela e fala assim: Senhor, eu não vai adiantar eu falar nada com Maria, fala o Senhor com ela. Pede para ela vir me ajudar. Versículo 41. Respondeu-lhe Jesus. Duas atitudes. Uma serve e a outra senta. Podemos tirar as nossas conclusões. Mas você sabe qual é o bacana de ser cristão? Você sabe qual é a virtude de carregar esse manual de instrução na sua mão? Você sabe qual é o poder de ser cristão? É quando está escrito assim, ó: disse Jesus. Repita comigo: disse Jesus. É para isso que eu sou crente. É para isso que você é crente. Para você sempre observar na palavra dele, o que diz Jesus. Eu humanamente, quando eu comecei a ler, eu ia dar os parabéns para Marta. Eu ia dizer: Marta, ó, chique, mulher sensível, serva de Deus, está sempre preparada, se preocupando com os outros. Eu ia olhar para Maria e ia dizer, como qualquer um dizeria: sua folgada, por que você não ajudou e levantou a sua irmã? Mas vamos ver o que disse Jesus nessa situação? Nós nunca podemos tomar partido, irmãos, por ninguém. Você tem que tomar partido por Jesus. Você sempre tem que ir pelo que Jesus fala. Amém, queridos? Respondeu-lhe Jesus, 41, você que está comigo aí. Respondeu-lhe Jesus: Marta, Marta, está tão ansiosa e tão preocupada com muitas coisas. De novo, olha para mim. O mal nosso é receber Jesus e querer primeiro fazer, querer servir a Deus de imediato, sem antes resolvermos os nossos problemas. Olha aqui para mim. Você está aqui porque Jesus quer cuidar de você. Pastora, mas eu preciso cuidar, pastora, da minha família, eu preciso cuidar, pastora, da minha célula, pastora, eu preciso fazer. Você vai fazer. Mas você precisa saber que Ele quer cuidar de você. Porque ansiedade e preocupação é o mal também dentro da igreja evangélica. E Ele está aqui nesta noite para curar você. Mas tem um caminho para essa cura. Amém, queridos? Respondeu-lhe Jesus: Marta, Marta, está tão ansiosa e preocupada com tantas coisas.
Versículo 42. Mas uma coisa só é necessário. Maria, sua irmã, que aparentemente todos poderiam ter julgado ela como uma tremenda de uma folgada, deixa eu te ensinar um caminho de excelência. Vem cá, Marta, deixa tudo que você está fazendo, eu recebo tudo que você está fazendo, eu me sinto muito honrado, eu me sinto grato pela tua preocupação, até mesmo pela tua ansiedade, mas deixa eu te falar, isso está te matando, isso está fazendo de você uma pessoa, Marta, que nem a sua irmã mais está dando bola para você. Você pediu para que eu intervisse nessa situação, deixa eu falar uma coisa para você. Quando eu não me apresento primeiro para Jesus, eu me torno uma pessoa de cobrança. Marta foi cobrar a sua irmã. Cobrança, preocupação, ansiedade traz como consequência cobrança. Às vezes as pessoas estão do lado de uma pessoa que ela só cobra, e cobra do marido, e cobra do fulano, e cobra do cicrano, é só cobrança, cobrança. Sabe por que existe muita cobrança? Porque não teve tempo para entregar muitas das coisas na mão daquele que pode resolver tudo. Muitas vezes a consequência de muita coisa num casamento, porque existe muita cobrança. Às vezes numa célula é muita cobrança, gira em torno de cobrança, de cobrança, de cobrança. Irmãos, no nome de Jesus, com muito amor e muito carinho, essa palavra veio para mim primeiro. Quando começamos a cobrar as pessoas de perfeição, quando começamos a cobrar aquele que está do nosso lado, quando há cobrança na nossa vida, é tempo de nós começarmos a nos analisarmos, porque às vezes eu estou servindo a Deus, às vezes eu estou fazendo coisas para Deus, mas irmãos, aqui existem duas mulheres com duas atitudes diferentes, que nós aprendemos demais com aquilo que Jesus fala ao nosso coração. Disse-lhe Jesus, no 42, mas uma só é necessária. A Maria, sua irmã, ela escolheu a boa parte. Então quer dizer que tinha várias partes? O que Jesus disse? Ela escolheu o quê? Então tinha várias partes. Tinha a parte também de servir, de fazer a mesa, de oferecer o melhor. Tinha. Como esposa, servir o seu esposo. Como, o esposo. Eu aprendi no café da manhã de pastores lá em Atibaia, esse mês, de que quando Deus pediu para o homem amar a esposa, porque é difícil o homem amar a esposa. Eu aprendi isso no café de pastores, não tendo a gente colocar tudo assim. E quando Deus pediu para a mulher se sujeitar ao esposo, porque é difícil a mulher se sujeitar. Eu falei, Deus pede umas coisas para a gente que só no poder do Espírito Santo. Entende? Então, às vezes, irmãos, falando de casamento, que eu gosto de falar muito sobre isso, porque a base da nossa célula, a base da nossa igreja, a base da nossa vida está no casamento, amém, irmãos? A Bíblia diz que aquele que não sabe cuidar da sua própria casa, não tem como cuidar das coisas do Senhor. Então a base começa ali em casa. E eu e o pastor, nós estávamos conversando esses dias sobre casamento, e a gente chegou numa conclusão seguinte, falando de cobrança ainda, que às vezes nós queremos casar. Eu sonhava em casar, não sei você, mulher que está aqui, mas eu casei com 18 anos, eu achei que eu fiquei adulta com 18 anos, comecei a namorar com 10 meses, eu já determinei, é namoro e casamento, 10 meses, namoro e casamento, porque eu queria casar, só que eu não estava muito afim de praticar o casamento, eu só queria casar. Praticar casamento é difícil, irmãos. Eu chego à tarde, eu como um pãozinho, eu já enchi minha barriga. Ele quer arroz, feijão, todo dia. Aí Deus é tão fiel e foi me ensinar a praticar o casamento, que me deu 3 filhos homens. Aí eu tomava café à tarde, um pãozinho, a gente é mulher, levinho, já sustentava. Aí eu tinha 4 zoião, 8, olhando para mim. Quando eu fritava ovos em casa, era uma dúzia. Eu queria casar, eu casei, só que praticar o casamento é difícil.
Você se sujeitar ao homem é muito difícil, porque os homens é feito do pó da terra, rústicos. Deus fez assim. Quando não é assim, é esquisito. Entendeu? Olha aqui para mim, mulheres. O homem foi feito da onde? Às vezes você acha ele grosso, muito assim. É tudo que você precisa. Tudo que você precisa. Porque quando o negócio vai para o outro lado, fica esquisito. Amém, queridos? Deus fez o homem do pó da terra, a mulher da onde? Qual carne que é mais saborosa, Nardão? A costela. Tem carne mais saborosa que a costela? Da onde a mulher saiu? Da costela. Tem coisa mais gostosa? Não tem. Saborosa? Não. Deus tirou o homem da costela do homem. Duas coisas bem diferentes. É ou não é? Praticar o casamento é a mulher ser doce, saborosa, gostosa. Aí casa vira um general. Pior que a loja 100 quando tinha cobrança antigamente. Só cobra, só cobra. Olha aqui para mim. Mas uma coisa só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. João 10:10. O ladrão veio a roubar. Jesus está dizendo aqui sobre o discipulado. Você já recebeu Jesus? Marta também. Maria não só recebeu Jesus, mas sabe o que ela fez? Ela sentou para ouvir Jesus. Na nossa geração, tá fácil sentar? Tá fácil sentar para ouvir Jesus? Tá fácil, irmãos? A folgada, no ponto de vista, de repente, da sua irmã Marta. Ô Jesus, pede para ela vir me ajudar. Olha a folgada aí, eu estou cheia de coisa para fazer. Ô Jesus. Aí Jesus pega e fala assim: Marta, Marta, você anda tão ansiosa, tão preocupada, tão cheia de querer fazer tanta coisa, Marta. Olha aqui, Marta, deixa eu te ensinar uma lição. Deixa eu te ensinar sobre o discipulado 1 a 1, Marta. Olha aqui a sua irmã Maria. Quando eu entrei, sabe o que ela fez? Ela deixou tudo para depois. Ela primeiro veio ser discipulada. Primeiro ela sentou. Primeiro ela me ouviu. Calma, Marta. Calma, Marta. Calma, Marta. Calma, igreja. A sua irmã sentou para me ouvir. O que está mais difícil na nossa geração é tempo para sentar e ouvir Jesus. Quem está sendo discipulado uma vez por semana, 1 hora por dia, que senta na frente do seu discipulador para ouvir uma voz de Jesus, para poder falar ali com aquele instrumento que representa Jesus na sua vida, às vezes a semana não sobra tempo. Tem discípula que liga para a sua discipuladora e fala assim: não deu tempo essa semana porque foi muito corrido. Mas disse Jesus: uma coisa só é necessária. Uma coisa só é necessária. É que a sua irmã Maria, ela escolheu a boa parte. Qual foi a boa parte, irmãos? Sentar. Repita comigo: sentar e ouvir.
e ouvir Jesus. Você consegue ver o discipulado aqui? Quantos conseguem ver? Levanta sua mão aqui para mim, que estão em concordância com essa palavra. Aqui está o discipulado, 1 a 1. Maria sendo discipulada por Jesus. Sabe, irmãos, o Jesus, ele é claro quando ele diz aqui, ó, a qual não lhe será tirada. Sabe aquele tempo que Maria teve com Jesus? Aquele tempo que Maria teve com Jesus? Diabo nenhum, circunstância nenhuma, momento adverso nenhum, palavra nenhuma ia arrancar aquilo que ela tinha ouvido do próprio Jesus no seu coração. Porque o discipulado, ele nos faz fortes. Ouvir a voz de Jesus, ter um tempo para estar com Jesus, nos faz pessoas transformadas, nos faz pessoas guerreiras, nos faz pessoas aptas para vencer as adversidades. E quem que pode tirar isso de você? Quem que pode tirar de você uma convicção interna, quando você ouve a palavra de Jesus? Ninguém pode tirar. Foi exatamente o que Jesus disse para Maria, para Marta. Marta, presta atenção na atitude da sua irmã. A atitude da sua irmã foi uma atitude espiritual. A atitude da sua irmã, quando eu entrei, ela não se preocupou com o que os meus 12 discípulos iam pensar dela. Ela não se preocupou com o que você, Marta, ia se pensar dela. Ela não se preocupou com nada, embora ela foi julgada talvez como uma folgada, mas ela não se preocupou. Sabe o que ela se preocupou? Em ser discipulada, em ser alimentada. Ela se preocupou em buscar primeiro o reino dos céus, porque as demais coisas iam ser acrescentadas na vida dela. Oh, irmãos, o meu voto é que você esteja entendendo essa palavra nesta noite. E você esteja entendendo o que é o meu discípulo amado, o que é o MDA, o que é toda essa transição da igreja, em ter você com muito mais tempo, trabalhando com você uma vez por semana, para que você tenha o seu discipulador, para que você seja discipulado. Amém, queridos? Nós vemos aqui o exemplo de Maria. Maria foi discipulada por Jesus. E nós, como eu já disse no início, muitas vezes queremos fazer. Fazer, não tem nada errado no fazer. Jesus nos chamou para ser útil, amém? Eu costumo dizer o seguinte: quem não serve para servir, não serve para viver. Nós nascemos para servir, porque o nosso mestre Jesus não veio para ser servido, ele veio para servir. É claro que o projeto de Deus é você servir os seus irmãos, é claro, mas antes precisamos ter tempo para sentar e ouvir. Amém, queridos? Essa é a mensagem que eu quero deixar no teu coração nesta noite. Que você deseje um discipulador. Que você sonhe com um discipulador. E que você seja um discipulador, um instrumento para essa geração, de poder, sabe, ensinar as pessoas a sentar e a ouvir Jesus. De ser discipulado na palavra, no amor, na conduta, na prestação de contas. Ali estava Maria, antes até de preparar a mesa. Ela falou o quê? Eu preciso ouvir, eu preciso ser discipulada, porque eu tenho certeza que a hora que eu levantar daqui, ela estava sentada, a hora que eu levantar daqui, rapidinho, eu vou servir esses homens todos. São princípios, amém, queridos? Que Deus abençoe vocês. Eu só quis repartir esse pão com vocês e deixar vocês cientes de que o projeto de Deus para você é que a unção da igreja seja uma unção de Maria, uma unção de quem senta e ouve Jesus. Amém? Deus abençoe vocês.